Muito bem. A palavra de Deus, nós sabemos que ela é tão prática, ela é tão maravilhosa. O Senhor nos ensina como viver, como nos portar, como caminhar cada dia em Sua presença. A palavra de Deus nos ensina tudo o que nós devemos fazer para termos uma vida bonita, uma vida saudável, uma vida que honra o Senhor, uma vida em alegria, uma vida de acordo com o projeto de Deus para nós. Deus projetou não uma vida cheia de sofrimento, cheia de lágrimas, mas Deus projetou para nós uma vida em alegria, sendo uma bênção, sendo luz, sendo bênção para a nossa casa, para a nossa família e para as pessoas que estão ao nosso redor. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz aqui no livro de Provérbios, no capítulo 14, o verso 31. A palavra nos fala sobre como tratar o pobre. Como é que nós vamos tratar o pobre? Hoje nós temos tanta dificuldade porque há muitas pessoas que se apresentam a nós e pedem uma ajuda, mas estão com o seu rosto, estão diante de todos, mostrando que são pessoas que estão viciadas na droga, no crack, e a gente fica pensando como podemos ajudar, como podemos fazer algo de concreto para essas pessoas. Olha o que a Bíblia fala de uma maneira assim geral, do alto olhando para baixo, olhando o pobre. Versículo 31 do capítulo 14. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra ao que se compadece do necessitado. O Senhor está dizendo aqui, aquele que oprime o pobre está insultando Deus. Está fazendo uma diferença entre as pessoas, está dizendo, eu sou melhor do que esse mendigo. Eu sou mais importante do que este necessitado. E se oprime no sentido de não favorecer a sua vida, no sentido de realmente extorquir, como muitas vezes nós vemos nas nações, nós vemos na política, nós vemos tantas vezes o pobre pagando o pato, ou seja, o pobre pagando pelos erros, pelos roubos, pagando por aquilo de errado que tem sido feito lá em cima nos governos. Opressão ao pobre, opressão. Por exemplo, nos tempos bíblicos, nós vemos que o povo pagava, cerca de 70% do seu trabalho para o Império Romano. É muita coisa, é mais da metade, 70% ia de impostos, exigências. Quando uma nação era oprimida por outra nação, eles tinham de pagar altíssimas quantias. E então era o povo que deveria trazer aquele dinheiro, era o povo que deveria entregar, e eles eram oprimidos nas suas colheitas, no seu trabalho. E a palavra de Deus nos diz, o que oprime o pobre insulta aquele que o criou. Não devemos jamais tratar pessoa alguma sendo inferior a nós, com superioridade, ou tratar com indiferença, e muito menos tratar com opressão. Mas a palavra diz, honra a Deus aquele que se compadece do pobre, aquele que tem compaixão, aquele que se iguala, aquele que te ajuda. Como nós vamos então tratar o pobre? Nós precisamos de trazer esse entendimento de que a pessoa está necessitada, está passando por um momento da sua vida, um momento de necessidade, um momento em que ela precisa de receber ajuda. E muitas vezes essa ajuda não é apenas financeira, muitas vezes essa ajuda não é apenas dando o que comer, mas dando atenção, mas dando honra, conversando com a pessoa. Quantos podem sair daquela situação quando encontram alguém que realmente demonstra amor? Demonstrar amor.
O Evangelho nos fala sobre isso. O Evangelho nos fala sobre nós considerarmos os outros superiores a nós mesmos. O verdadeiro amor, ele trata os outros com deferência, trata os outros com honra. E a palavra de Deus nos diz que nós honramos a Deus quando nós compadecemos do pobre, quando nós nos colocamos no lugar dele. A palavra de Deus nos traz este entendimento. No capítulo 19, verso 17 diz: quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Olha que texto maravilhoso. Num dizer popular, as pessoas falam: quem dá aos pobres, empresta a Deus. E é exatamente isso que está sendo dito aqui. Ao Senhor empresta aquele que se compadece do pobre, e o Senhor lhe pagará o seu benefício. Ou seja, Deus não fica devendo nada a ninguém. Deus tem todos aqueles que Ele criou, todos aqueles que levam a sua imagem e semelhança, Deus os tem em conta. Deus ama cada um. São pessoas que necessitam do nosso amor, da nossa compaixão e da nossa ajuda. Tudo aquilo que fizermos por alguém que está passando dificuldade, você está fazendo para Deus. É para Deus. E Deus não fica devendo. Ele recebe aquela dádiva como um empréstimo a Ele. É Ele que vai pagar. E eu creio que é por isso que muitos pobres, quando recebem uma ajuda, dizem: Deus te pague, Deus lhe pague. E realmente é Deus quem vai pagar toda a ajuda. Em Tiago, capítulo 1, do verso 9 ao 11, nós lemos algo muito maravilhoso a respeito da pessoa de condição humilde, ou da pessoa que vive, vamos dizer assim, tendo o mínimo necessário. Diz assim Tiago: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Tiago aqui, ele está falando entre os irmãos na igreja. E ele fala dos irmãos de condição humilde, os mais pobres. E ele fala dos irmãos que têm uma boa condição financeira, os mais ricos. E Tiago diz aqui que o irmão de condição humilde, ele deve se gloriar na sua dignidade. Na sua dignidade. Ou seja, Deus nos fez filhos dele. Deus nos levou a essa categoria acima da raça humana. Deus nos colocou como raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus nos colocou numa posição privilegiada. Deus nos colocou como seus filhos. Esta é a nossa dignidade. Como filhos de Deus, não tem ninguém maior e ninguém menor. Por isso, aquele irmão de condição humilde vai se gloriar, vai se alegrar na sua dignidade como filho de Deus. Existe algo maior do que isso? Existe alguma dignidade, algum valor acima de ser um filho de Deus? Claro que não. E o Senhor nos diz aqui: glorie-se na sua dignidade aquele que é humilde, de condição humilde. E o rico vai se gloriar em quê? Na sua insignificância, sabendo que tudo passa, sabendo que agora ele tem tantos bens, agora ele tem tantas casas, agora ele tem tantos recursos, tem tanto dinheiro, mas isso tudo passa e todos estes bens ficam. E nós vamos à presença de Deus apenas com a nossa vida, apenas com aquilo que nós fizermos e com aquilo que nós fizemos. Então, o rico vai se gloriar na sua insignificância.
A palavra de Deus nos alerta a olhar as pessoas com amor e compaixão, sabendo que tudo que fizermos pelos outros, principalmente pelo pobre, nós estamos emprestando a Deus. A palavra nos fala para ajudar. Aquele que você tem dúvida que está indo para a droga, que está gastando de maneira errada, fale para ele do amor de Deus. Fale para ele da nova vida. Fale para ele como Deus pode libertá-lo e dar-lhe uma vida nova e dar-lhe libertação e a bênção de ser filho de Deus. Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração e entrego a minha vida a Ti. Olha para mim, Senhor, perdoa os meus pecados, lava o meu coração de toda impureza, de toda iniquidade e dá-me um coração puro, limpo, cheio de amor, cheio de compaixão, para que eu possa amar as pessoas, para que eu possa servir ao Senhor com todo o meu coração. Eu me entrego a Ti totalmente. Eu me entrego a Ti para viver e fazer a Tua vontade, para andar em Teus caminhos, para glorificar o Teu nome em todo o tempo. Recebe a minha vida, enche-me deste amor e ajuda-me a fazer aquilo que agrada o Teu coração, a ajudar o meu próximo, a olhar para os outros, honrando ao Senhor, valorizando as pessoas e compartilhando aquilo que o Senhor me deu. A Ti toda glória, honra e louvor, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Que Deus te abençoe ricamente, que você possa cada dia glorificar ao Senhor por aquilo que Ele tem te dado, pelo que Ele é e faz por nós. Ele te abençoe e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a Palavra de Deus, aqui na Rede Super. Até lá! Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.